Pessoal, vamos dar uma olhadinha agora então num exemplo de editorial para vocês perceberem como é que ele é construído, caso vocês tenham que redigir na prova de redação de algum vestibular, tá bom? Então, sigam aí comigo. Vejam, mananciais em perigo. A situação só vai mudar quando e se os governos municipal e estadual resolverem prevenir as invasões, como acertadamente sugere Natalini, desbaratando as conhecidas quadrilhas que promovem os loteamentos clandestinos. Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha na opinião do jornal sobre este problema, que é um problema bastante sério em se tratando de meio ambiente no Brasil. Sigam comigo então a leitura deste editorial e depois a gente conversa. Há décadas que a ocupação irregular das áreas de proteção dos mananciais de São Paulo vem ocorrendo sem que as autoridades municipais e estaduais, por irresponsável omissão no cumprimento da legislação ambiental, tomem as medidas capazes de detê-la. A ocupação continua a todo vapor, apesar dos alertas repetidos sobre o risco que representa para o abastecimento de água de 5 milhões de paulistanos. Desde janeiro do ano passado, houve pelo menos 24 novas invasões, a maior parte às margens das represas Billings e Guarapiranga, segundo reportagem do Estado. O cálculo é baseado em estudos apresentados pelo vereador Gilberto Natalini, do Partido Verde, e em dados colhidos pela Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo. Natalini, que foi secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente na gestão de João Dória, do PSDB, e é autor de pedido de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, à Câmara Municipal sobre o caso, afirma que é possível prevenir isso, o que só não é feito porque a Prefeitura assiste a tudo, inerte, complacente e conivente. O problema vem de longe. É culpa dos vários governos que se sucederam desde os anos 80, quando as invasões se intensificaram. As fotos publicadas pelo Estado, edição de 24 de junho, são impressionantes. Elas mostram a massa compacta de construções às margens da Billings e da Guarapiranga. Estima-se que more ali 1,5 milhão de pessoas. Elas foram e continuam indo para lá atraídas por terrenos baratos em loteamentos clandestinos que não contam com documentos de propriedade, pois são áreas públicas e particulares ocupadas irregularmente por quadrilhas especializadas. Contam apenas com a promessa de um dia terem suas propriedades regularizadas, o que algumas vezes ocorreu. Chegaram desmatando para construir barracos, muitos substituídos ao longo dos anos por construções de alvenaria. Sem saneamento básico, os ocupantes dessas áreas jogam esgoto e lixo nas represas. Isso aconteceu e acontece sob as vistas criminosamente complacentes das autoridades. Até agora, as medidas esporádicas tomadas por sucessivos governos para deter as invasões e a proliferação de loteamentos clandestinos foram para inglês ver. Com a entrada nesse lucrativo negócio do primeiro comando da capital, PCC, a situação só piorou. Surpreendente seria se o crime organizado deixasse passar essa oportunidade. A rigor, os loteamentos clandestinos sempre foram atividades do crime organizado. O PCC apenas introduziu métodos mais truculentos nesse negócio. A situação só vai mudar quando e se os governos municipal e estadual resolverem prevenir as invasões, como acertadamente sugere Natalini, desbaratando as conhecidas quadrilhas que promovem os loteamentos clandestinos e tentando conter a influência crescente do PCC. Agir depois que os invasores se instalaram não funciona, como mostra a experiência. Isto leva a um longo processo que, como mostra a reportagem, começa com a identificação por fiscais dos autores do crime ambiental e prossegue com a notificação do caso ao Ministério Público Estadual, MPE, que pode pedir o embargo da invasão ou a demolição dos barracos. Quando a questão é julgada pela Justiça, o que costuma demorar, a decisão em geral é favorável ao MPE.
mas a remoção do invasor não garante a solução definitiva do problema. Se as quadrilhas dos loteamentos clandestinos continuarem atuantes, será grande o risco de o terreno liberado ser invadido novamente. O resultado disso é que acabou se criando um fato consumado. 1,5 milhão de pessoas vivem às margens da Billings e da Guarapiranga, sendo praticamente impossível sua retirada de lá. Agora, o que se pode fazer é urbanizar a área e instalar serviços de água, esgoto e coleta de lixo, para evitar seu despejo nas águas da represa. E, daqui para frente, tentar prevenir o mal, dando um basta às invasões, com a ação enérgica da fiscalização e da polícia para que a lei de proteção dos mananciais seja respeitada. O Estado de São Paulo, 26 de junho de 2019. Pode parar. Não, vai continuar, depois eu posso. Tudo bem? Aí a leitura foi Tudo bem. tranquila? Tranquilo? Então tá. Agora para um pouquinho, que eu vou colocar aqui. Acho que pode ser aí. Pode não ler, mas que isso aí. Aqui é melhor? Senão vai aparecer o Então tá. Data Show. Curtia Mamonas? Não entendi. Curtia Mamonas? Mamonas Assassinas? Pouquinho, eles eram divertidos, né? Tem muita gente já de adulto já que dizem que Mamonas era a febre, era a melhor época da infância, aquela coisa. Eu já tinha 31 anos de idade, né? Eu me lembro, eu tomei consciência deles, eu estava na sala dos professores do Colégio Etapa, e um professor de biologia chegou para mim e falou assim: o que você acha do Mamonas? Por causa da questão linguística, né? Eu falei: o que é isso? É um grupo que está estourando aí, para a molecada gosta, aí eu fui ouvir. Eram interessantes. E eu me lembro muito bem da morte deles. Foi de um sábado para o domingo. No domingo eu estava de manhã na feira, escolhendo alguns legumes, eu nunca me esqueço, e um feirante falou para o outro na mesma barraca: você viu que coisa horrorosa? O avião caiu e os corpos ficaram despedaçados. Foi isso que um falou para o outro. Eu fiquei assim, falei: o que é isso? Eu parei, falei: o que aconteceu? Foi aí que falaram dos Mamonas. Né? Foi na madrugada de sábado para domingo. Então, domingo de manhã... Marcou, cara, essa... Marcou muito. Assim, a gente fica chateado porque eram meninos, muito irreverentes, faziam sucesso, a criançada gostava, você entendeu? Você sempre lamenta a morte jovem, né? Sempre lamenta. A gente sempre lamenta. Qual a faixa etária deles? Eu vi as fotos, né? 20 e poucos. 20 e poucos. 20 e poucos. 20 e poucos anos. Não tinha nem 30, imagina. Eram meninos. 20 e poucos anos. Eu era bem mais velho que eles. Tinham bem uns 10 mais que eles. Eu tinha 31, foi 95 isso. Nunca me esqueço. Foi recente, né? Né? Marcou muito para muita gente. A reverência, o bom humor, né? Tem muito vídeo deles no YouTube. Já viu? Não conheço, não muito lindo. A playlist está toda gravada na cabeça. Eu vi muito dela. Lamentável, né? Não só pela alegria que eles tinham, mas pelo fato em si, né? Assim, e aí teve gente que foi tirar foto, Foi uma tragédia, né? a coisa foi divulgada na internet, porque a gente já tinha e-mail, não tinha isso, mas tinha e-mail. Então, você entendeu? Eu não vi. Eu não vi. Quer ver? O quê? As fotos? Cabeça aberta. Não. Não precisa disso não. Preciso não. Tem setembro, né? Ah? Tem setembro, né? Setembro, isso mesmo, setembro.
Meu irmão tinha se acidentado fazia um ano, entendeu? Então a gente ainda estava muito marcado por isso, né? Como é? 95. Então foi uma tragédia, né? Cair de avião, sempre isso marca. Oi? Porque foi uma tragédia, né? É. Tipo, teve a Garota Chapecoense, acho que foi a última assim, que tinha famosos. Teve a do Gabriel Guinista desse ano. Se eu botar alguma coisa assim grande, marca bastante. Horrível, né? Voltando a falar de esporte, eu tô com pena dos times do Rio, cara. O que é? Voltando a falar de esporte, eu tô com pena dos times do Rio. O que tem esse time do Rio? Sumiram, só tava falando negócio de Fluminense. Rio de Janeiro tá falido, Tem né? dois brasileiros, mais recentes, né? Mas, tipo, saíram de cena. Não, o Rio de Janeiro tá falido. O Fluminense fez a proeza de perder pro Avaí. Depois jogou com o time reserva com o Avaí e empatou. Beleza. Com o jogador e tudo mais. O Fluminense perdeu pro Avaí. Avaí ganhou de ninguém sendo. O Rio de Janeiro está falido. Eles precisam rapidamente reformular aquilo. O Campeonato Paulista já é meia boca em termos de público, porque ele vai pegar fogo no fim, né? Quando ficam os 4 grandes, aí pega fogo. Você imagina o Campeonato Carioca: Flamengo e Olaria, Vasco e Bom Sucesso, É uma bagunça, né? Fluminense e Nova Friburgo. Depois tá saída, não tá sei o quê. Esse não é nem o problema. O problema mesmo é a questão do atrativo. São campeonatos que estão falidos. Tem que parar. Tem que arranjar um outro. Você entendeu? Eu acho que o campeonato regional deve acabar. Eu acho que ele é muito ainda. Ele vive dos louros do passado. Ainda era bonito, né? Você tinha. Era só o que tinha, né? Antigamente. Ainda tinha os principais. Você tinha. Depois você tinha o campeonato brasileiro a partir de 70, né? Mas eu digo assim, o estadual era a referência antigamente. Não tinha tantos campeonatos quanto hoje. Não, você tinha o campeonato regional. De novidade, você tinha Rio-São Paulo, que tentaram ressuscitar nos anos 90, ressuscitaram. Pode ser interessante. Era interessante. Eu acho que não só Rio-São Paulo, mas por região. Feito, dois na taça do... Tem a Copa do Nordeste, né? Que é o que eles acharam para até começar o Campeonato Brasileiro. Você entendeu? Os times têm que se virar. Mas é legal por região, assim. Tipo, entre o Sudeste são 3 só, né? Minas, São Paulo e Rio, não é isso? E Espírito Santo, mas não tem time, né? Espírito Santo. O que tem no Espírito Santo? É o Colatina. Nem sei que é isso. Tem time lá? O Colatina deve estar na segunda ou terceira quadra divisão. O campeonato regional daqui. Que aí juntaria Atlético Mineiro, Cruzeiro. Aí, e o América, né? Os 4, exato, o América. Aqui os 4, teria Ponte, Ituano. Você não tem calendário. Porque assim, veja... Teria que acabar com o estadual, é isso? Não, mas aí, mesmo assim, né? Você acaba com o estadual, aí logo você tem a Libertadores, aí você tem a Copa do Brasil. É muita coisa. Você não tem time para tudo. Os grandes times podem até ter uma diversificação, né? Então esse time é para isso, aquele time é para aquilo. Mas os times pequenos não vão ter chance nenhuma. Não, mas poderia fazer feito os times que estiverem na Libertadores com sei lá, algum campeonato importante não participar desse. Eu acho, por exemplo, uma coisa que me enjoa profundamente é o Campeonato Brasileiro. Eu acho ele muito longo. Muito longo. Porque dá chance para todos. Mas assim... Nada não, isso é o contrário. Não dá chance para todos nem a pau. O time, tipo,
Time pequeno tem mais chance de mata-mata e campeonato curto, que aí dá uma fase boa e ganha tudo. Mas pronto, é Santa Cruz mesmo. Eu lembro do último campeonato da Série do Santa Cruz, no começo do campeonato era líder. Tipo, tava 10 ou 15 rodadas, era o líder do campeonato. Só que não consegue manter o ritmo. Porque é muito longo. Exato, então praticamente... Eu não gosto disso. Eu faria um campeonato brasileiro com grupos. Sorteio, independente da região. Então você tem os 20 times. Vamos fazer 4 grupos de 5. Foi da Copa do Mundo, né? Mas aí um pouco mais extenso, né? Você faz 4 grupos de 5, saem 2 de cada grupo. E vai para as 4. E aí começa a fazer aquele mata-mata, ou semifinais e tal. Eu tenho uma saudade de uma coisa chamada, Mauri, final. Você vai ver essa final entre Inter e Atlético, vai bombar de público. As duas finais vão bombar. Eu tenho saudade de uma final de Campeonato Brasileiro. 2 vai que seja, não precisa ser 1, 2. Mas eu tenho saudade. Eu particularmente nunca vi uma final brasileira. Desde 2003 que já começou. Você não viu Corinthians e Santos? Acho que foi a última. Eu não, foi 2002 essa. 2003 que é quem? 2003 foi o Cruzeiro campeão. Foi a primeira... Mas em cima de quem? Mas foi pontos corridos. Então a última foi Santos e Corinthians. Eu me lembro, o primeiro campeonato assim que deu foi o Corinthians 2005, eu lembro que você foi campeão, até indo pra escola, comemorando e tal. Mas que você de lá pra 2005 aquele, né? Foi o primeiro que você... Foi o primeiro que você... Ela já começou bem, tá vendo? Já começou bem. Ainda bem que você não é petista, só faltava você ser petista. Vamos lá, então? Vamos. Pode ir. Tá. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, como vão? Vamos dar uma olhadinha hoje dentro do campo da redação. Vamos dar uma olhadinha no editorial. Eu vou apontar para vocês aqui algumas características do editorial e depois eu vou dar um exemplo de um editorial para vocês de um jornal aqui de São Paulo, o estado de São Paulo, em que poderemos identificar essas características que estão aqui na lousa, tá bom? Então prestem atenção. Características de um editorial. Ele será um texto dissertativo, tá bom? Um texto no qual, portanto, haverá a defesa de um ponto de vista, tá certo? Então preste atenção. É um texto dissertativo, o jornal vai apontar, vai mostrar o seu ponto de vista e vai defendê-lo. Agora, uma coisa que é bastante importante, um editorial apresentará sempre um tom de crítica. Por que um tom de crítica? Porque haverá a cobrança de soluções para os problemas apontados. Então você vai me dizer assim, professor, então um editorial, ele tem um cunho social, quer dizer, ele vai abordar temas ligados à sociedade, temas que dizem respeito ao país, dizem respeito às vezes à cidade, ao estado daquela publicação? Sim, tá bom? Sim. Então o editorial, olha, prestem atenção, tá? O editorial, pessoal, é a opinião do jornal ou da revista acerca de um problema de ordem social. E quando eu falo problema de ordem social, eu posso estar me referindo à economia, política, saúde, transporte, educação e assim sucessivamente. Então, existe um problema, o jornal ou a revista vão se pronunciar sobre esse problema. Então, eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte, vejam, é a opinião da publicação. Então, pode acontecer, professor, por exemplo, eu gosto muito de ler um jornal, eu gosto muito de ler uma revista, de repente eu leio editorial e eu, que sou um leitor fiel, não concordo com aquela opinião? Pode acontecer. Eu conheço gente até que nem lê editorial. As pessoas leem determinado jornal, mas não se importam com o editorial, porque às vezes não concordam com essa opinião, tá? Mas o importante é que vocês saibam disso. O jornal vai apontar um problema de ordem social, fará críticas a este problema e cobrará por parte das autoridades que este problema seja solucionado. Isso é bastante importante para um editorial. O editorial também, pessoal, vamos pensar nisso, o editorial também é um texto breve. Pode parecer que não, mas dentro do jornal, dentro da revista, poderei encontrar matérias muito mais extensas do que o editorial, tá bom? Depois,
ele normalmente vai aparecer nas primeiras páginas da publicação, né? Então, o jornal, a revista lá são bem diagramados. Quando você é fiel a uma publicação, você já conhece toda a diagramação daquela publicação, tá certo? Muito bem, professor. Isso tudo a gente entendeu. E se o editorial cair como proposta de redação para a gente no vestibular? Como é que deve ser? Deve ser o seguinte: você vai prestar atenção ao tema, você vai prestar atenção à proposta redacional e você vai imaginar que você está escrevendo em um meio de comunicação, em um jornal X, em uma revista Y. E o que é que você vai fazer? Possivelmente o tema, a proposta, já vai orientar você sobre isso. Imagine que você fosse um jornalista de uma publicação sobre meio ambiente. Imagine também que você tivesse que escrever um texto, um editorial, opinando sobre a poluição dos rios nas grandes cidades brasileiras. Você encontraria lá a coletânea de textos e deveria produzir, então, um editorial com estas características todas. Um texto dissertativo, um texto de tom crítico. Você deveria cobrar das autoridades soluções para os problemas que você apontasse. E, obviamente, aquilo tudo seria a opinião da publicação em que você estaria escrevendo, tá certo? Vamos fazer o seguinte, para tudo isso aqui ficar muito mais claro, vamos dar uma olhadinha num editorial que eu vou ler para vocês. Percebam que nós encontraremos estas características nesse texto que eu selecionei para vocês, nesse texto que eu vou ler agora. Combinado? Então, até já. Um abraço, pessoal. O que você acha agora de incluir um comentáriozinho meu sobre o texto, para não ficar uma coisa muito fria? Porque aí fica é melhor. Então você pode apagar a lousa e você fica com o fundo branco. Aí você apaga a lousa e agora eu comento um pouquinho o texto. Vou comentar dois minutinhos, né? Então tá. Apaga a lousa? 10, 50, Não. Tá bom assim. Chega uma hora, Amaury, que o aluno não aguenta mais. Ele tá... Não adianta você se esticar demais, entende? Imagina essa juventude em frente ao computador. Ah, vou entrar no Facebook. Estou vendo essa aula não. Quero ver essa aula não. O professor é muito chato. Pode ir. Pode ir? Então, pessoal, perceberam? Viram como é que se constrói um editorial? Perceberam que esse texto do jornal O Estado de São Paulo fala da poluição dos mananciais. As pessoas estão construindo perto das represas Guarapiranga e Billings, de uma forma criminosa, né? Estão poluindo essas represas que são responsáveis pelo abastecimento de água de milhões de pessoas em São Paulo. Perceberam o tom crítico do jornal? Perceberam a cobrança que o jornal faz por parte das autoridades? Perceberam como o jornal está preocupado em alertar o seu leitor sobre este problema grave que afeta a cidade de São Paulo? Então, é assim, vocês, se tiverem que escrever um editorial, devem seguir exatamente esses parâmetros. Devem, sobretudo, abordar um tema que seja de importância para a sociedade e, mais do que isso, devem mostrar um tom crítico sobre o que está acontecendo. Combinados? Conversamos na próxima, então. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.